Olá pessoal, aqui é o vídeo de introdução à linguística e às línguas do mundo. Vou fazer uma série sobre a ciência da linguística e a diversidade das línguas do mundo. Quem não tem curiosidade de saber como são realmente as línguas do mundo, as línguas da África, da Ásia, as línguas faladas na antiguidade, como são as línguas do mundo, como funciona a gramática, a fonética dessas línguas, a história, as culturas por trás dos povos, e também a ciência linguística que está por trás de como o cérebro humano, como a mente humana gera a linguagem, né? Porque a linguagem é quase como se fosse o sistema operacional da nossa mente. Ela é a coisa que a gente instala primeiro, quando a gente nasce, nos primeiros anos de vida, o primeiro software que a gente instala para poder instalar todos os outros e aprender todo o resto sobre todo o resto das coisas que a gente aprende na nossa vida é justamente a língua. A língua é o primeiro software, é o sistema operacional que a gente instala no nosso cérebro para poder, né, virar um ser humano. É uma coisa que, inclusive, os filósofos sempre falaram que a língua é o que difere, o que distingue o ser humano dos outros animais. Não é bem assim. Acho que o ser humano, na verdade, difere dos outros animais pela criatividade, mais do que pela linguagem. Mas isso é uma outra discussão. A língua é a linguagem, né, as linguagens humanas são realmente, como disse Steven Pinker, um grande linguista, ele, na verdade, cientista cognitivo, não linguista, ele disse que nunca conheceu uma pessoa que não se interessasse por línguas. Todo mundo, todos os povos, inclusive, mesmo os povos antigos, têm alguma lenda de como as línguas surgiram, por que as pessoas falam o que falam, que mistério é esse que as pessoas falam tantas línguas diferentes no mundo inteiro, por que existe isso, como as crianças aprendem língua quando são sem professor, sem nenhum curso, né? Por que uma criança com 1 ano de idade, 2 anos de idade, espontaneamente aprende a língua da comunidade onde ela fala? E isso é verdade. Muita gente, às vezes, no mundo moderno tem a impressão, você vê os pais, hoje em dia, os pais tentando ensinar, né? A mãe tentando falar aquela linguagem de bebê com a criança, para estimular a criança a aprender. Isso é desnecessário. Às vezes, culturas onde ninguém fala com as crianças são totalmente ignoradas pelas mães, pelos pais. E mesmo assim, todas as crianças do mundo aprendem, a menos que seja surdo, que tenha alguma deficiência mental, algum problema, uma formação do cérebro, mas se for normal, a criança aprende espontaneamente a linguagem onde ela fala. Ela não aprende a escrita. A escrita é uma coisa artificial. Muita gente confunde, como nós somos muito visuais, nós confundimos a escrita com a própria língua, porque o ser humano não tem um senso linguístico. A língua é inconsciente na gente. Você não sabe a estrutura do que você está falando. A gente não tem a mínima ideia, menos você estude linguística, como eu estudei. Mesmo linguista também não entende isso. Muita coisa da língua é desconhecida mesmo para a ciência moderna. A gente não entende o que está acontecendo. A gente não percebe a estrutura. Quando você ouve alguém falando uma língua estrangeira, mesmo a sua própria língua também, você não percebe, que interessante a estrutura dessa língua, porque, tá vendo, em japonês, o verbo vai no final da frase e a preposição vai depois da palavra que ela se refere. Você não vê isso. Se você ouve uma língua estrangeira, você ouve um monte de som. Então, por isso que as pessoas tendem a confundir língua com som, que é parcialmente errado, porque a língua não é só sons, né? A língua é uma estrutura por dentro. E as pessoas tendem a confundir línguas com a escrita, que é um erro grosseiro, porque a escrita trata a língua mais ou menos como a roupa, tá, para o ser humano. Uma coisa artificial que é colocada em cima da língua. Tem que ser inventada. Pouquíssimas civilizações inventaram a escrita do nada. A ideia de que é possível você representar a linguagem humana através de símbolos desenhados em alguma coisa é uma ideia profundamente contraintuitiva. Eu acho que só os egípcios e os mesopotâmios, os chineses e os maias, parece que agora foi descoberto nos últimos, foi decifrada a escrita maia nas últimas décadas. Pouquíssimos outros povos, é muito raro um povo realmente sem nenhum contato com outro povo que já tem escrita, desenvolver uma escrita própria. Por isso que a alfabetização é uma coisa que é difícil. Até hoje, o número de analfabetos, o número de semi-analfabetos é muito grande, porque aprender a escrever, aprender a ler, ao contrário de aprender a falar e ouvir, não é instintivo. E a ciência justamente da linguística se ocupa, né, a ciência da aquisição da língua. Na linguística tem
disciplina chamada aquisição da linguagem, que se preocupa como, especialmente as crianças, espontaneamente adquirem a língua que elas falam, né? Também é importante aprender linguística por causa do aprendizado de idiomas. Se você tem interesse em aprender outros idiomas, é bom você ter uma noção, talvez, especialmente não só da gramática, a gramática pode ser bem complicada, mas da fonética. Uma coisa que eu, quando era professor de idiomas, às vezes treinava com os alunos a fonética, você ter consciência do que é o seu aparelho fonador. O aparelho fonador é essa parte aqui do corpo humano, a boca, o lábio, a língua, o nariz, a garganta, né? Essa parte do aparelho digestivo digestivo não, né? O aparelho respiratório e digestivo também, né? Que é essa parte toda aqui, que também foi adaptada pela evolução humana. A gente aprendeu, evoluiu para usar essa parte, né, que originalmente era para respiração e alimentação. A gente aprendeu também a articular o ar que sai e entra no nosso corpo para modular esse ar de modo a formar sons que transmitem a língua, né? Toda a língua do mundo é transmitida na sua forma básica por sons. Só que o aparelho fonador é como se fosse uma máquina que você está usando desde criança, mas você nunca leu o manual, você nunca parou para realmente saber o que está acontecendo, como você produz sons, quais são. Muita gente acha que som é uma questão de ouvido. As pessoas, quando alguém fala de linguística, de aprender línguas, as pessoas, quem aprende muitas línguas é muito bom de ouvido, ele deve ser bom para música também. Então, não tem nada a ver, isso mostra como as pessoas são sem noção, né, no quesito línguas. Não tem nada a ver você música com língua, são duas coisas completamente diferentes. A música realmente é melodia, que é feita só de som. Agora a língua não, a língua não só é feita de estrutura e fonética, gramática e tudo mais, mas ela é feita também. Ela transmite informações, é uma coisa completamente diferente de línguas. Você não precisa ter nenhum talento musical para aprender línguas e não tem nada a ver o talento musical com a linguística, né? Todo mundo é um gênio linguístico, todo mundo fala perfeitamente o idioma da comunidade onde ele vive, nem que seja na versão coloquial, na versão de sem prestígio, não na versão formal dos acadêmicos, mas a versão normal que se fala normalmente, a pessoa se fala nas ruas, nas famílias, a pessoa absorve com quase perfeição. Para aprender uma língua estrangeira, contudo, você tem que vencer o que eu chamo de bloqueio nativo, o bloqueio fonético nativo, a trava nativa. A sua língua nativa tem um certo número de fonemas, e quando você aprende uma língua estrangeira, você tem que aprender fonemas diferentes, para pronunciar coisas de maneira diferente. O seu cérebro, o seu módulo linguístico, que está dentro da sua mente, na parte quase inconsciente, uma ponte entre o consciente e o inconsciente, ela vai tentar bloquear a produção de qualquer fonema que não esteja na sua língua nativa. Por isso que a gente tem dificuldade, por exemplo, de pronunciar o som do inglês da letra TH, que é o som tha, né? Tha. This, that, thick, athlete, porque é um som que não tem na nossa língua. Então, automaticamente, isso é um módulo nativo linguístico que vai tentar bloquear a produção desse som. Justamente que é uma maneira do cérebro tentar você fazer sempre ser uma pessoa inteligível para os seus outros parceiros linguísticos da sua língua nativa. Ele vai bloquear a sua criatividade de produção de fonemas. Então, para você desbloquear isso, você tem que aprender como os fonemas são produzidos na sua boca. Essa é a razão pela qual eu coloquei aqui o alfabeto fonético internacional na nossa tela. A gente tem aqui um resumo de praticamente todas. Na primeira parte aqui tem um resumo das consoantes, como são pronunciadas. A gente vê, por exemplo, P e o B são plosivas ou oclusivas em português, muitas vezes se usa o termo oclusiva, bilabiais. Por quê? Pá e Bá são os dois sons que são produzidos pelo fechamento total, é a oclusão, né? A oclusão, fechamento total dos lábios, dos dois lábios, bilabial. Então, para você pronunciar o P e o B, você fecha totalmente os lábios e não faz mais nada, a não ser que no P não existe vibração nas cordas vocais, e no B existe. Então, você colocar o dedo na sua garganta, pronunciar o som do P sem mais nada, você vai ver que não tem vibração, mas se você pronunciar o B, você vai ver que sua garganta está vibrando. Essa é a diferença também entre os sons. As consoantes surdas e sonoras. A consoante surda não tem vibração nas cordas vocais, a sonora tem. Muitas consoantes existem, nem todas
Mas muitas consoantes existem em pares surdos e sonoros. Aqui no Alfabeto Fonético Internacional, na sua tela, a gente tem os pares surdos e sonoros sempre colocados. Primeiro o surdo, no caso aqui o P, depois o sonoro é o B do lado. A gente tem aqui as outras plosivas, as oclusivas. A primeira linha contém todos os sons plosivos, ou oclusivos, né? São todas as consoantes que exigem um fechamento total da passagem do ar. De alguma maneira, pela língua, pelo lábio, né, pela garganta, você fecha totalmente o som PB, o T e o D, que são oclusivas alveolares. Alvéolos é essa parte do céu da boca que encosta no dente. Então você pronuncia o T, T, é um fechamento total, T, 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 da, né, da língua contra os alvéolos, que são essa parte da frente do seu, a parte frontal do seu céu da boca. As consoantes retroflexas, que a gente não tem no português, são muito comuns nas línguas da Índia. Tá, dá. Então por isso que o indiano fala India. India is a very beautiful country. Eles falam tudo com, muitas vezes, a consoante que a gente faz alveolar, eles tendem a ter o equivalente retroflexo. Por que retroflexo? Ele indica, existe uma retroflexão, ou seja, uma flexão para trás da língua. Então a língua vai, na verdade, mais para cima no palato. Aí você tá, vai tá, tá, dá, adá, tá, atá, tá, né? Isso dá o sotaque indiano, típico de quase todas as línguas da Índia, apesar das línguas da Índia não terem necessariamente um parentesco entre si, tem muitas línguas sem parentesco nenhum. Mas foneticamente todas adotaram essas consoantes retroflexas, muito comumente no seu inventário fonético. Então os indianos quase todos têm esse sotaque retroflexo. A consoante palatal é cha, ja, cha, ja, cha, ja. Aqui as consoantes velares, K e G. É o K, o som do K e o som do G, né? No português, essa é extremamente comum, né? Um dos sons mais comuns de todas as línguas. K, G. Por que velar? O velo é essa parte que termina entre a boca e a garganta. Por trás é a parte traseira da sua língua, inclusive você não pode fazer uma consoante velar com a ponta da língua. Você tem que fazer com a parte traseira da língua, que vai se encostar na parte traseira do céu da boca, fazendo K, G. O K é surdo, não tem vibração, coloca o dedo aqui. Já G. É a mesma coisa que o K, a mesma articulação. Velar, a traseira da língua contra a traseira do palato. O velo, né? Já é o velo, já não é mais o palato oficialmente. Produzindo o K e o G. Né? É a uvular, que tem mais ou menos poucas línguas, acho que não chega nem a ser 5, 10% das línguas do mundo que tem consoantes uvulares, que a úvula é atrás do velo. A gente não tem nenhuma consoante articulada. As línguas da Europa, acho que nenhuma tem, fora do Cáucaso, pelo menos. Nada que seja atrás do velo, pós-velares. Atrás do velo a gente não tem A. Esse símbolo, a letra Q, é muito comum no árabe, é por isso que em árabe muitas vezes você vê muitos nomes transliterados com Q, não? Q seguido diretamente de uma vogal, sem U depois. Como Qatar, nome do país do Golfo Pérsico, é Q-A-T-A-R. Então, por que Qatar? Porque não é Qatar, é Qatar. Qatar. Então, o uvular é lá atrás do velo, depois do K e do G. Qatar. Outras línguas têm esse som, inclusive o Quechua, um indígena aqui do Peru, que é a língua dos Incas, também tinha esse som. Nem todos os dialetos hoje mantêm esse som, mas o Quechua, alguns dialetos ainda mantêm, o Quechua antigo também tinha. O Checheno, na Europa, uma língua do Cáucaso, falando da Rússia, também possui esse som. Em boa parte das línguas semíticas antigas, o hebraico, o aramaico, também possui esse som uvular. E tem a plosiva glotal, que é o A. Isso também o árabe tem. Muita língua que tem a uvular tem a glotal. Ain. Por isso que o árabe tem essa tosse, né? Essa Ain, né? Atá. É tudo. O glotal é na glote, que é justamente a própria garganta, o fim da garganta aqui. E é bem difícil de pronunciar. A gente vai ver depois, se eu der aula de árabe ou de tchetcheno também tem esse som. A gente vai ver mais. Nasal,
bilabial nasal. A bilabial normal, não nasal, é pá e bá. Mas se você adicionar, pegar o B e adicionar uma passagem de ar pelo nariz, você vai ter o ma. Ma. Né? Pá, bá, ma. Também é bilabial. O M é bilabial, mas ele acrescenta uma passagem de ar por aqui, uma vibração nasal. Ma. Esse som labiodental aqui, nem existe isso aqui, né? Parece que existiu uma língua só do mundo. Nasal alveolar, ou seja, o N. O N é a mesma articulação do T e do D. Você é um T ou D com a vibração nasal. Na, da, na, da, na, da, na, da, na. Né? Ou seja, talvez você nunca tenha percebido isso, mas o som do D e o som do N tem a mesma articulação na sua boca. A única coisa que muda é que tem o nasal ali em cima. Retroflexo, na, na, na. Retroflexo nasal, na, anha, anha. Palatal, nha. É o som do N com tio do espanhol, do GN do italiano, né? Nha. Lasanha. Em português muitas vezes acha que o nosso NH representa esse som, mas na verdade não é esse som. O nosso NH é uma semivogal, como o som de I, né? Só que o semivocálico nasalizado. Né? Manha. Né? Manha. A gente fala lasanha, fala lasanha. O som do na nasal, palatal é nha. A nasal velar, esse N representado no fonético internacional com esse N com a trombinha para frente, é na, na. Ele existe no inglês, o NG final das línguas como sing, né, doing. Ele é um som nasal na mesma articulação do K e do G. Ga, 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 na, 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 na. Você faz o G, o som do G, só que com vibração nasal. Na, na. Algumas línguas do mundo têm esse som no começo. É muito comum. Na verdade, fora da Europa é comum. Na Europa acho que só o albanês tem. Mas fora da Europa, no Extremo Oriente, nas línguas dos aborígenes australianos tem muito disso. Em algumas línguas africanas, algumas línguas indígenas do Brasil, da América do Sul, tem assim, na, nu, no começo da palavra. Para nós é bem estranho, mas eles têm, é comum nas línguas do mundo, lá no começo. Geralmente é representado na ortografia das línguas do mundo por NG, justamente porque é um G, um G, né, com nasal do N. E a nasal ovular, que também é uma coisa bem rara, né, que seria H, né? Faz o som tá, mas adota eu não conheço nenhuma língua que tenha esse som. Os trios, tem o trio bilabial que seria trio é uma vibraçãozinha rápida, batidinhas rápidas, né? Trio são quando a gente faz frio, né? Isso é o trio bilabial, a vibrante bilabial. A gente não usa como fonema no português, a gente só fala que tá frio. Tá frio. Tem algumas línguas, muito raramente, acho que deve ter 2 ou 3 línguas no mundo que dizem, algum linguista aí disse, talvez tenha até inventado que alguma língua tem esse som, eu realmente não conheço qual, não me lembro qual que é, mas deve ser uma língua bem remota aí da África, de algum lugar da Papua Nova Guiné. Esse é um trio bilabial. O trio alveolar é o R. O som da letra R, especialmente quando ocorre no português brasileiro, a gente perdeu um pouco isso, né? A gente transformou o trio bilabial, o trio alveolar, aliás, em gutural, né? Na verdade, uma velar, uma fricativa velar, ha, né? Ha. A gente vai ver depois. Então, no espanhol ainda tem, né? Perro, carro, né? Cerrar. No italiano também tem, muitas línguas europeias têm ainda esse trio. Tem o trio ovular que a gente vê aqui. É uma coisa horrível. É parecido com o nosso né? Só que é mais fundo. O tap, ou flap, é uma batidinha. Só que é uma batidinha, em vez de ser o trio, que é um monte de vibraçãozinha, chamam de tap ou flap, é uma batidinha única. Então aqui tem o trio labiodental, nem sei como seria
que seria o teu lábio dental. Ba, 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 ba. Aba, aba, aba. Né? Aba, aba, aba. Não sei que língua tem isso, deve ser muito pouco também. A gente tem o tap alveolar, que é mais ou menos, de novo, o nosso R, só que o R que a gente tem no português, quando é um Rzinho só no meio de duas vogais. Caro. Cara. Né? Ou também, depois do P ou do B, né? Bra. Prato. Prato. Fica uma batidinha só. Prato. Caro. Né? Louro. Loura. Ra. Ra. É uma batida só da língua. Pim. Retroflexo. Lá. Cada. Cara. Cada. Deve ser nas línguas da Índia, deve ter também. No sueco também tem sons retroflexos, tá? Não só o TEP, como também as outras que tem na Índia, tem na Suécia também, só que lá não é fonêmico, é fonético. Não é fonêmico, é só fonêmico. Não é fonêmico, é só fonético. Né? É condicionado pela presença do N, ou do R, aliás, perto de certas consoantes. E aqui a gente vê a série mais completa de todas, que é a fricativa, né? Você vê que todas as fricativas existem com todas as posições, né? As fricativas, tudo que tem na boca pode fazer uma fricativa. É pleno. Aqui. Tá totalmente preenchida essa coluna. Fricativa bilabial. Pá. O som do V no espanhol tende a ser isso. Né? Ver, vida, bienvenido, venido. Eles não fecham como o nosso B. B, aba, né? Cavalo. Né? Depois tem a fricativa bilabial, que é uma das mais comuns do mundo. É o Fá e o Vá. No espanhol eles não têm, porque somente eles trocam a fricativa labiodental pela bilabial. Então eles não fazem Vá, que nem a gente, Vá, o som do V. Vá, 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 vá. Eles têm Vá, Vá. É interessante porque mostra como a fonética é condicionada pela nossa língua nativa. Você vê que eles têm o F, que é exatamente a mesma articulação do V. Fá é bilabial, só que é surda. Fá e Vá. Embora eles consigam articular o F sem nenhum problema, se você pedir para eles articularem o V, para falar, eles falar em vez de falar Fá, eles têm Fá, eles têm um F normalmente. Mas o Vá, eles vão falar Vá. Eles vão trocar o V pela bilabial Vá. Eles vão fazer Vá, lábio com dente, lábio dental, fazer Vá. Ou seja, é tudo na cabeça, não tem dificuldade nenhuma na mecânica muscular. Eles têm um som que tem exatamente a mesma articulação do V, só que eles estão bloqueados para não pronunciar nunca o V. Quando é sonora, eles trocam pela bilabial. Vá, virar Vá. É totalmente isso na cabeça, não tem nada a ver com a articulação muscular é exótica, é um som que é difícil, porque tem que colocar a língua não sei aonde, o lábio, não tem nada a ver. Então, o som que tem na língua é exatamente a mesma articulação do outro, só que o sonoro eles pronunciam Fá. O surdo eles falam Vá. E não há Cristo que faça eles pronunciarem corretamente, a menos que você passe por um treinamento linguístico, treinamento fonético. A fricativa dental, Thá e Dhá. Então você sabe agora o que é o som no inglês, né? Thá, Dhá. Thing, think. That. O som do that é esse Dzinho cortado aqui, o som do thick, think. Na maioria das vezes o TH representa em inglês o som. Esse som aqui à esquerda, que é o thá, é surdo, e esse aqui é o sonoro. Dhá, thá, dhá. A fricativa alveolar, que também está entre os sons mais comuns do mundo. Dificilmente uma língua não tem isso, acho que 99,9% das línguas do mundo tem, especialmente o surdo, Sá. O Zá é meio raro. Mas o Sá, o som do S, nós vamos letra S, Sá e Zá. O S é o surdo do Z. Sá e Zá. Sá sem vibração na garganta. Sá, s, s, s. Z, z, z. Vibração, ou seja, o Z é sonoro e o S é surdo. Pós-alveolar, que são os sons do nosso chiado, né? O som do Sh e do J. Em português seria o CH ou o X. E o J, ou às vezes o G, quando está antes de E e de I. Chá, já.
Retroflexo, chá, já. Chá, já. Palatal, chá, já. Chá, já. Velar, ra, ra. Ra, ra. Geralmente nosso R em português é pronunciado como uma fricativa velar. Então seria próximo aqui desse X, embora às vezes ele fique tão leve que na verdade ele passa a ser um som do fricativa glotal, né, que é o ha, o H do inglês, é ha, rápido, raro, rio, risada. Né, dependendo da pessoa ele pode mudar entre a fricativa velar, ra, mas geralmente a maioria dos brasileiros pronuncia como fricativa glotal, seria esse H aqui do final, ha. A fricativa ovular, que é ra, ou ra, lá no fundo, bem coisa de árabe mesmo. Fricativa faringal, que também é uma coisa do outro mundo, ra, ra. A fricativa glotal, ha. Né, ha, ha, ha. Eu não sei como é a sonora, realmente não sei a... Ha, a, ha, ha. Acho que nem existe isso. Deve ser muito raro. A fricativa lateral é chá, chá. Esse é um som que é bem raro, existe em algumas línguas da Europa, como o galês, que é uma língua céltica do Reino Unido. Né, aquela língua que em inglês chama-se Welsh. Quando tem dois L's na ortografia, chá, chá. Welshing, shoid, shoid. É um L que tem uma liberação lateral de ar. Chá, chá. O Zulu, que é uma língua da África do Sul, também tem esse som. Que geralmente é representado por HL ou DL, quando é o surdo e quando é o sonora. Tem o surdo e o sonora que estão aí. Chá e o chá, chá, chá. Alchá, alchá, kushla. É o verbo comer em Zulu, kushla, kushla, kushla. Comer, K-U-D-L-A, kushla, kushla. Um som bem raro e gostoso de pronunciar, acho bem interessante essa articulação. Aproximante labiodental, vá, 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 vá. Aproximante alveolar, ra, ra, ra. Retroflexa, da, da. Palatal, ya, ya, ya. Velar, ó, 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 né? Lateral aproximante, o lá, lateral aproximante, alveolar, então você sabe qual é o som da letra L, qual o nome científico do som da letra L, é uma lateral aproximante alveolar, tá? Lá, al, em português a gente não tem nunca o L com esse valor no final da sílaba, né? Sempre no começo, né? Sempre antes de uma vogal. Lá, lu, li. Retroflexa, lá, 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 lá. Palatal, lá, é o nosso LH, lá, lhama, alho. Velar, ó. Eu não sou muito bom nessa velar aí aproximante. E as nossas queridas, aqui nesse lado aqui a gente tem, na direita, as vogais. A gente vai ver as funções não pulmônicas, são os cliques, né? Como lá, 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 né? Lá, lá. Esses sons que existem só em algumas línguas do sul da África. O Zulu é uma delas. Elas são bem típicas das línguas Khoisan, que são as línguas daqueles mosquímanos do deserto da Namíbia. Né? São línguas de clique, né? Então você tem lá, lá, anla, manono. Essas que é utkoto. Tem sons são não pulmônicos, porque eles na verdade não tem uma ejeção de ar do pulmão, ele não está saindo do pulmão, ele está só vibrando dentro da sua boca. Mas a gente não vai ver muito agora porque isso é bem exótico. As vogais é melhor a gente ver. Tem aqui as vogais, elas estão aqui representadas no gráfico completo. As vogais, a maioria das línguas do mundo tende a se concentrar em 4 ou 5 ou 6 vogais. Geralmente há 5 vogais cardinais, ou cardeais chamada, né? Cardinais, acho que em português é o termo. São A, E, I, O, U. Esse A, E, I, O, U é bem comum nas línguas do mundo. Geralmente as línguas do mundo têm um inventório vocálico na casa de 5 vogais, que quando existe outra, geralmente é uma derivação, é uma anomalia, é minoritário, é condicionado por algum outro fonema que está modificando a vogal. Algumas línguas têm as 7 vogais que a gente tem no português, são A, E,
I, O, U, né? As vogais centrais, E e O, tem a versão aberta e fechada, E, O, né? O que são vogais dianteiras, traseiras e centrais? As vogais dianteiras são, a vogal mais dianteira geralmente tem assim, o I, é pronunciado bem na frente da boca, I. Depois dela vem a posição mediana, média, E. A posição central, mais perto do céu da boca, A. Por isso que é o som mais comum de tudo, porque é simplesmente só a voz saindo, o ar saindo da sua boca com um pouco de vibração vocálica. Toda vogal, obviamente, não existe vocal surda, né? Tem gente que, algumas pessoas dizem que o H, o som do H, no inglês, ou do nosso R, seria o equivalente a uma vogal surda. É interessante essa análise, né? H, uma vogal sem a vibração da garganta. Mas as vogais mesmo têm, elas são vocálicas, tem vibração necessariamente das cordas vocais na garganta. Elas começam I, E, A, a mais aberta e central de todas, daí O. Geralmente o O nas línguas do mundo é automaticamente acompanhado de um arredondamento labial, uma coisa que é bem bizarra e bem, parece que é geneticamente condicionada. Então condicionada pelo fato de que o O fica melhor, mais audível, mais distinguível do A quando ele é arredondado, quando você tem um arredondamento labial. As outras vogais, o I, E e A não tem. O e o U, que é a última vogal, a vogal mais traseira, tem. Nem todas as línguas, tem línguas que tem o, sem arredondamento. A é o I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Sem nenhum arredondamento labial. Isso é extremamente artificial para nós produzirmos. A esmagadora maioria das línguas do mundo pronuncia as duas vogais mais traseiras acompanhadas de arredondamento labial. Quando você arredonda o lábio nas vogais dianteiras, você tem aquelas vogais do biquinho francês, aquelas vogais I arredondado, como é que é? I, U, é U, U. E o E arredondado, que é o E. Então, o arredondamento das vogais dianteiras é bem raro nas línguas do mundo. Quer dizer, não tão assim, mas acho que não chega a ser 10% das línguas do mundo. Que tem as línguas germânicas, são muito famosas por isso, o francês, né, o alemão, o francês, o holandês, o sueco, o dinamarquês, o norueguês, o islandês tem. Acho que todas as línguas germânicas modernas têm, salvo algum dialeto em comum. O francês tem, o valão, que é uma língua da Bélgica, parecida com o francês, está quase em extinção, também tem. Alguns dialetos, ou seja, línguas regionais, linguísticas a gente não chama de dialeto, línguas regionais do norte da Itália, né, acho que o piemontês deve ter. Essas línguas, as vogais dianteiras, E, I, só que acompanhadas de arredondamento labial, U, E. O tchetcheno e as línguas do Cáucaso tem. O turco tem, o húngaro tem, o finlandês tem. O chinês tem U, né? O cantonês tem Tui, Kui, pronome da terceira pessoa em cantonês, Kui. Então tem, pelas línguas, deve ser uns, talvez 15% das línguas do mundo que deve ter o arredondamento, mas é bem interessante ver o que condiciona. Será que é genético? Será que é o nosso órgão linguístico? É só arredondar, só labializar as vogais traseiras? Ou será que porque naturalmente a gente sente que elas são mais audíveis e mais distinguíveis das outras se a gente arredondar os lábios? É uma coisa que é difícil, eu não sei qual é a resposta da linguística moderna, se tem, eu não estudo fonética especificamente, muito menos a potencial fonética evolutiva, né, como aquilo evoluiu na espécie humana. Mas é interessante, né, porque é uma coisa quase, é extremamente comum as vogais. Então o que a gente vê na tabela, né, as vogais dianteiras I, quando tem aqui I de um lado, assim como lá na vogal 1, uma vogal da esquerda representa a surda e a do outro sonora, aqui representa a vogal não labializada e a vogal labializada. Então I, U, U, né, Esse som desse M de cabeça para baixo é U, nosso querido U, só que sem o lábio. Esse é o U arredondado. O que é um U arredondado com o biquinho? É o U. Nosso U é arredondado. Então a gente acha, os franceses fazem biquinho. Não, todo mundo faz biquinho. Acho que não tem nenhuma língua do mundo que não tem uma vogal arredondada.
Especialmente essas duas traseiras, como eu disse. A vida inteira você tem feito o biquinho no U e no O. É exatamente o mesmo biquinho que vai no U e no U. Só que eles são nas vogais de trás. As vogais médio fechadas, E, O. As vogais médio abertas, O. Não, aqui é O, aliás, O, O. Principalmente o A arredondado, né? É meio difícil, porque a boca fica muito aberta, é difícil fechar os lábios quando o A está sendo pronunciado. Então é bem raro esse som. E aqui o O, né? Lembrando que eu não sou foneticista e não tenho alguma desses sons vocálicos e consoantes, aquelas consoantes mais raras, eu talvez tenha pronunciado errado, mas as principais eu consigo pronunciar muito bem, principalmente porque eu tenho consciência de como pronunciar o som. Uma vez que você tem essa consciência que você assistindo esse vídeo vai necessariamente ter, é só você testar mais, é só você estudar mais essa área e ter consciência de como pronunciar cada som claramente. E qualquer língua vai se tornar pronunciável para você. Zulu, checheno, árabe, somaliano, francês, chinês, como eu falei aqui que eu pronuncio, como vários professores de linguística que eu conheço, pronunciam muito bem as línguas do mundo, porque eles têm consciência de como os sons são articulados pelos músculos, né, da boca, pelos músculos da boca, pelo nariz, pela garganta, porque não é uma questão de ouvido, você pode ouvir a vida inteira. Você pega um imigrante que veio para o Brasil com mais de 10, 15 anos de idade, ele simplesmente vai falar o português bem, vai ouvir, vai entender perfeitamente, ele vai ouvir há 40 anos o português, ele não vai ter nada que ele não entenda, mas ele não consegue pronunciar. Ele está travado pela língua nativa dele. Se ele vem, por exemplo, da Grécia, o grego, por exemplo, é uma das pouquíssimas línguas europeias que não tem as fricativas posalveolares. Sh, j, sh, j. Não é à toa que a gente não tem, no latim e no grego, não tinha esse som. Não é à toa que a gente não tem uma letra para eles. A gente tem que combinar letras diferentes, né? Tipicamente as línguas europeias têm que colocar um símbolo especial para marcar o sh e o j, né? Então um grego que veio para o Brasil, como eles não têm, eles têm que pronunciar, em vez de chave, ele não fala save. Não tem jeito, não é porque é fácil ou difícil, porque não está na língua nativa da pessoa. Não está na língua nativa da pessoa. Então, como o espanhol consegue pronunciar o fe, mas não o v. Ele fala faca, sem problema, mas ele não vai falar vaca nunca, ele fala vaca. Porque ele está condicionado, é tudo uma questão de programação, de software, não de hardware. Não tem nenhum som que seja realmente difícil, que exija mais energia, algum malabarismo fonético, não tem nada disso. É só uma questão de controle muscular. Então, põe na sua cabeça aí. Pronúncia fonética de língua, pronúncia de qualquer língua é uma questão de controle de coordenação motora, tá? Não de ouvido. O imigrante veio ao Brasil, fica 40 anos ouvindo português brasileiro ou qualquer outra língua que ele vá, lugar onde ele vai emigrar. E sem um treinamento fonético, ele não vai conseguir articular os sons, vai ficar a vida inteira falando com aquele sotaque típico de estrangeiro. Agora, se ele for criança para aquele lugar, com 2, 3, 4 anos de idade, ele pode, até uns 5 anos de idade, talvez, ele provavelmente vai pegar aquele idioma sem nenhum tipo de sotaque. No próximo vídeo a gente vai abordar, eu sei lá o que, na verdade, vamos ver o que eu vou fazer, porque eu estou improvisando todos esses vídeos, mas eu pretendo falar de gramática, como é a gramática das línguas do mundo, como aprender gramática. Todos os meus vídeos vão ser abordagens também prática, né, não só teórica, de como usar a linguística para você aprender línguas realmente. E para mim é melhorar a sua língua nativa. Se você tem problemas em português, problemas em usar o nosso dialeto formal, né, o dialeto da língua de prestígio, que é a língua escrita, como as pessoas falam, né, é bom ter uma noção de linguística que vai resolver muitos problemas nesses aspectos também. Então nos próximos vídeos a gente vai ver a gramática das línguas do mundo, e também a origem e evolução das línguas e dos povos, por que as línguas do mundo estão distribuídas da maneira como elas são.
bem como também alguns vídeos sobre escrita, sistemas de escrita do mundo, tá? A gente se vê na próxima, então.